31 de julho, 18º domingo do tempo comum. Fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Tema de hoje: missionar é desapegar-se da vaidade e da riqueza. Eu convido a nossa consórcia Edmeia para fazer as leituras de hoje. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém, no meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo justificam a virtude vicentina da mortificação. Apesar de parecer um nome um pouco feio, São Vicente definia a mortificação, uma das suas 5 virtudes fundamentais, como a negação dos sentidos exteriores, visão, olfato, paladar, tato e audição, dos sentidos interiores, entendimento, memória e vontade, e das paixões paradoxais da alma,
especialmente amor, ódio, esperança, desespero. Em outras palavras, a mortificação visa o desapego das coisas pela dedicação de nossa atenção a Deus. Lendo a carta de São Paulo aos Colossenses, vemos que Vicente de Paulo estava certo ao nomear a virtude da mortificação. Paulo nos motiva a fazer morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. As leituras nos trazem pelo menos 3 formas práticas de viver a mortificação. Primeiro, não devemos viver na vaidade. Segundo, é importante manter nossa mente nas coisas de Deus. Terceiro, devemos dar à riqueza material o seu real valor, não sendo avarentos. A vaidade é um vício vazio e muito tentador. A leitura do Eclesiastes nos diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. De fato, a tentação de acreditar que o que construímos e somos vem somente de nosso esforço é muito destrutiva. Quantas pessoas passam toda a vida buscando a perfeição em tudo o que fazem, confiando somente em sua própria capacidade e são infelizes. De fato, em particular entre os jovens de classe média e alta, é cada vez mais comum a existência da depressão, porque não são populares ou porque não conseguem riqueza, poder ou glória como conseguiram seus pais. Se nós soubermos que o que somos e temos é resultado em grande medida do dom de Deus para nós, passaremos a conhecer melhor nossas limitações e, portanto, seremos mais felizes. Como vicentinos visitantes dos pobres, sabemos que Deus nos dá o privilégio de servir-lhes. Tudo que somos e temos deve ser analisado com sabedoria, como diz o mesmo texto do Eclesiastes. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito tem de deixar tudo para o outro que nada fez. A verdadeira felicidade se obtém mantendo a mente nas coisas de Deus. São Paulo nos diz na carta aos Colossenses: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Colocar nossa esperança exclusivamente nas coisas da terra nos frustra, porque a terra nos exige mais, exige que tenhamos mais dinheiro, poder e glória. Mas Deus não nos fez para isso. Ele quer sim que tenhamos dinheiro, poder e glória, mas não para viver em função deles. Eles existem para nos servir e não para que sirvamos a eles. Como vicentinos, sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós. É necessário que rezemos para conhecê-lo e vivamos para alcançá-lo. Sinceramente, não conheço ninguém que seja infeliz porque põe seus planos e ações nas mãos de Deus. Mas conheço muitas pessoas que não são felizes porque confiam apenas no que a terra valoriza. Devemos dar aos bens o seu devido valor e não ser avarentos. Essa terceira forma de viver a mortificação é complementar às anteriores. Jesus é muito rigoroso com os ricos e os apóstolos, na igreja primitiva, recolhiam os bens dos que possuíam em benefício da comunidade, especialmente dos que não possuíam e passavam necessidade. A questão é muito simples. Todos os bens devem ser destinados à coletividade e ao bem comum. Não devem estar a serviço do enriquecimento de alguns, mas favorecem o bem de todos, salvando da morte os pobres e resgatando-lhes a dignidade perdida. Jesus pede que não queiramos o que não nos pertença e nem que sejamos escravos do ter sem medida. Quando alguém pergunta a ele no Evangelho: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo, ele reage duramente e conta a parábola do homem rico que pensava que seu dinheiro o faria imortal. Nem os bens materiais nem a vida nos pertencem. Ambos são dons de Deus. A proximidade com a pobreza, que nos possibilita a vocação vicentina, faz-nos valorizar nossa capacidade de ter mais, estudar mais, trabalhar mais. Mas não no sentido de escravos de nossa capacidade ou de nosso estudo ou de nosso trabalho. Nosso esforço deve ser para que sejamos capazes de melhor construir a justiça no meio em que atuamos, estudamos e trabalhamos.
Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, onde depositamos nossa confiança? Nos bens materiais ou em Deus? Terceiro, somos solidários com os pobres, ofertando a eles o que temos e somos? Bem, pessoal, me permita fazer uma parte dessa reflexão. Acho que tanto a resposta da questão 2 quanto a da 3, elas estão bem de encontro ao nosso trabalho vicentino, mas eu acho que a reflexão aqui no livro nos chama para saber se a gente não está fazendo de forma automática, né? O nosso serviço vicentino, se a gente realmente está de coração trabalhando para os nossos pobres. Então, onde depositamos nossa confiança? Nos bens materiais ou em Deus? Acredito, né, que nós estejamos colocando em Deus, mas nós temos a necessidade de ter nossos bens materiais, nós trabalhamos muito por isso. Eu sou aposentada, acredito que muitos, né, de vocês são também aposentados, trabalharam muito para ter os bens materiais. Então, não é que nós devamos abrir mão do que temos, nós devemos sim usar o que temos para que a gente possa ajudar o próximo. Então, por exemplo, eu tenho um carro. Nem todos os vicentinos têm. Eu colocar na medida do possível o meu carro à disposição para ajudar os outros amigos, confrades e consórcias e ajudar aos pobres quando a gente precisa fazer alguma ação. Levar uma cesta é uma das coisas, mas de repente levar uma consulta médica, fazer uma companhia, fazer uma visita num dia que nem é de visita, mas porque o assistido não está bem, está precisando de um conselho, uma ajuda espiritual. A terceira questão, somos solidários com os pobres, ofertando a eles o que temos e somos? Nesse mesmo sentido, né? O que nós temos, ele está à disposição dos nossos pobres? Quanto que eu estou usando o que eu tenho para poder ajudar os pobres? Se eu tenho uma internet, eu posso ajudar um dos nossos assistidos a procurar um emprego, a conseguir uma consulta, a conseguir uma coisa que ele está precisando procurar, algum serviço público, por exemplo. Então, o que eu tenho feito com os bens que Deus me deu? Né? Eu consegui com o meu trabalho, mas Ele me permitiu ter forças, ter saúde para ter esses bens. O quanto que eu estou usando esses bens a serviço dos nossos pobres, dos nossos assistidos. Vamos ouvir um pouquinho a reflexão da nossa consórcia de Meia. Fiquem em paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Aprofundamento à reflexão. Onde depositamos nossa confiança? Nos bens materiais ou em Deus? Bem, depositamos em Deus. Eu acredito que a gente depositando em Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos capacita para usar os nossos bens materiais, para o nosso bem-estar e daqueles que mais necessitam, dos mais necessitados, e assim estaremos mais próximo do Pai, que onde está o nosso pobre, ali Deus está. Eu suplico, Senhor, sabedoria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.